Olá, queridos, queridas, boa noite, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Eu andei um pouco ausente, né, devido a circunstâncias de trabalho, falta de tempo, né? Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as questões dos jovens, né, das várias dificuldades que os jovens têm encontrado nas relações interpessoais. Tem aparecido muitos jovens na clínica, muitos adolescentes, que não têm conseguido fazer amizades, sair, paquerar as meninas, conversar, ter um diálogo. E até percebe-se nos atendimentos a questão do repertório, né? Pouco repertório para diálogo. Por quê? Porque é muito fácil, né, eu estar aqui atrás desta máquina, do computador, e teclar, né, e viver no mundo das ideias, e aqui eu posso ser o que eu quiser, porque eu só estou aqui digitando, e eu posso até inventar coisas, né, dizer coisas que eu não sou, que eu não faço, né. Eu posso até mudar as minhas características físicas, né. Posso dizer que sou uma loira dos olhos azuis, ou uma morena dos olhos verdes, né? E agora isso aqui fica muito fácil. Agora, e presencialmente, com os meus amigos, será que eu consigo conversar, ter essa desenvoltura? Será que eu consigo expor as minhas ideias? Será que eu consigo paquerar uma menina? Ou será que eu me permito ser paquerada, né? São questões para se pensar. E o que a gente tem percebido é exatamente isto. Existe grande dificuldade, né, nas questões presenciais. Então, que os pais possam incentivar os seus filhos a estarem com o outro, presencialmente. Né? E tentar trazer a nossa própria pessoa para a presença, né? Eu, você, o outro. Porque muitas vezes a gente está conversando com um amigo e a gente está ali com o celularzinho do lado, né? E aí o amigo tá conversando com a gente pega o celular e fica, né? É como você ouvir um áudio e ler um livro. Não sei se vocês já tentaram fazer isso. Eu já tentei, eu não consigo. Né? Eu preciso ou ouvir o áudio ou ler o livro. As duas coisas ao mesmo tempo, bagunça. Pode ser que tenham pessoas que consigam fazer isso, mas eu não sei se é a maioria, né? E quando as pessoas estão presencialmente conversando, contando algum caso, contando alguma piada, é interessante que a gente esteja presente, esteja de fato ali, ou escutando, né, ouvindo aquela pessoa, porque escutar é diferente de ouvir, né? Escutar, a coisa vem, eu não elaboro, não penso. Agora, quando eu ouço o outro com atenção, com cuidado, né, eu posso, às vezes, até dar alguma opinião, ter uma troca enriquecedora de temas, de assuntos, não é? E nós, né, e eu me incluo aí também, estamos totalmente perdidos com essa questão do celular. Precisamos tirar um pouco o celular desse meio da nossa vida, né? Eu acho que ele tem os momentos, mas existem momentos que eu tenho que realmente pegar, guardá-lo na bolsa, guardar no bolso e deixar, né? E ter esse contato presencial com o outro, dar atenção ao outro. Alguns jovens, eles estão com dificuldades, outros nem criaram tantas habilidades assim. Pasme, mas é fato. É um fato recorrente na clínica. Por quê? Porque eles adoram ficar conversando atrás da máquina, né? E aí ali eles têm muitos assuntos e tem a linguagem até própria que é meio codificada, né? Até às vezes eles falando, conversando com a gente, né, com um psicólogo, um familiar, eles até falam
desta forma e a gente precisa que decifre, porque, né, precisa ser decifrado, porque é código, que entre eles é muito conhecido, mas não entre nós, entre mim, por exemplo, que não vivo no mundo virtual. Tenho meus momentos, mas não vivo nisso. E os jovens não, eles estão muito nisso, às vezes horas eles ficam no computador, né? E não há nada de errado nisso, não há nada de certo ou errado, né? Eu não trabalho com essas coisas, com esses valores de certo e errado. Eu acho que precisa haver um equilíbrio, não é só isso, né? As pessoas não podem ficar só no computador, elas precisam também ir para a rua, ir para a praça, ir para o parque, viajar, fazer coisas, né? E a gente percebe que as pessoas andam na rua com o celular, né? E assim, né? Ali, pega o celular e tá andando e o outro vem vindo e tromba. E se não tá na mão, tudo bem, tromba mesmo, mas o outro também não tá com o celular na mão. E não tá olhando para o outro, as pessoas não se olham mais nos olhos, né? As pessoas pouco conversam entre si. Às vezes eu tenho observado muito isso, né? Porque isso é um fenômeno, né? Isso é um fenômeno a ser observado. Às vezes as pessoas estão nas praças de alimentações, na praça de alimentação de um shopping, e estão ali duas, e estão as duas com o celular na mão. Às vezes podem estar até conversando entre elas com o celular na mão, né? É uma coisa muito louca isso. Não trocam uma palavra, aquele silêncio total, né? E conversam ali o tempo todo e não se olham e não... Há que se ter cuidado com isso, né? Nem tanto atrás da máquina e do celular e nem tanto presencialmente, mas é sempre importante achar o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Porque a juventude tem sido prejudicada em vários aspectos, outro dia eu fiz um teste, né, com uma pessoa para ver repertório, né, escrita. É uma pessoa que supõe-se que já tenha terminado o nível o fundamental agora, né, que vai até a oitava série, e que já está para ir para o nível que no meu tempo era colegial, agora eu não sei nem como é, mas para passar para outro nível, então espera-se que tenha um certo repertório para verbalizar e para escrever. Pasmem, aí resolvi fazer um ditado, né, para poder ter essa compreensão, né, a compreensão maior desse ser. E eu percebi, eu estava quase virando uma professora, né, porque muitos sabem, eu sou pós-graduada em língua portuguesa e eu fiquei estarrecida com a quantidade de erros na língua portuguesa, né, no vernáculo, enormes, muitos erros. E fiquei estarrecida também com a falta de conteúdo, né? Não sei se vocês fizeram, mas quando uma composição, você dá um tema e pede para a pessoa escrever sobre aquele tema, para você poder ter uma ideia, para poder também ir conhecendo aquela pessoa de uma forma mais abrangente, até para poder ter uma boa intervenção, não é? Porque para que se possa intervir de maneira adequada, você precisa ter essa amplitude de conhecimento da pessoa. E não há repertório, não há tanta criatividade, porque as pessoas estão ficando muito engessadas, né? Por conta também da informática. Não digo que seja só isso, né? Porque não é só isso, de fato. Mas também isso, né? Então, que os pais possam ficar atentos com relação aos seus filhos, as avós aos seus netos, né?
que as pessoas larguem um pouco do celular, larguem um pouco do tablet, do computador e interajam um pouco mais, né? Eu estabeleci uma meta para mim, né? Que eu não fico tanto no celular e nem aos finais de semana. Aos finais de semana, de vez em quando eu dou uma passada ali e dou uma olhada, mas eu evito ficar. Porque a sua vida acaba ficando muito pobre, né? E em vários aspectos, não é só no aspecto do repertório, mas no aspecto das amizades. E se é um jovem que já tem dificuldades, que já é um jovem mais introspectivo, que já tem suas dificuldades nas relações interpessoais, isso vai ser potencializado, né? Na medida em que ele ficar só atrás das máquinas, né? Então, que os adultos que estão aí no entorno possam prestar mais atenção nos seus jovens, né? Cuidar mais, né? Serem mais atentos. E uma coisa que eu tenho até falado para os pais, né? Para pais que eu atendo dessas pessoas, observem as habilidades dos seus filhos, dos seus netos. Procure observar. As pessoas têm habilidades, mas às vezes nós não estamos treinados a parar para observar o outro na sua completude. E aí acaba se perdendo possibilidades. Possibilidades de uma intervenção que vá florescer, por exemplo, alguma profissão, que vá florescer algum encantamento por um fazer. Não, porque às vezes a pessoa tem tanta habilidade e ela ainda quer fazer. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A minha neta, ela é uma criança que ela tem muita flexibilidade corporal. Ela parece uma mulher borracha. Eu sempre digo, é a neta borracha, porque ela pega o pé, põe aqui na cabeça, ela consegue ficar em posição de lótus, ela faz espacate 100%. Então, eu comecei a prestar atenção e falei para minha filha, veja que habilidade essa menina tem nesse aspecto, porque de repente ela pode ser uma ginasta. Quem sabe? Se você incentiva o seu filho no que ele é bom, por que não pode ser? Né? Outro dia ela pegou um violão e começou a cantar. Assim, cantar. E é uma menina extrovertida que outro dia foi a um shopping e até subiu no palco e começou a cantar com o violãozinho dela. E o shopping, a praça de alimentação lotada, e ela foi lá e cantou. Então assim, vocês já percebem que não tem dificuldade em estar em público, em estar em cima do palco, por exemplo, atuando. Quem sabe, não é? Então, esse vídeo tem esse intuito mesmo, de que as pessoas estejam mais sensíveis ao outro ser, ao que está do lado, ao filho, ao neto, ao parente, o primo, seja lá quem for, jovem, adolescente, que às vezes está cheio de habilidades, né? Que coisas que podem ser criativas, que podem, né, fazer esta pessoa fluir, né? Porque muitas vezes as escolas, né, e os cursos por aí, eles tiram a capacidade criativa das crianças por conta do engessamento, né? E é isso que as pedagogas quânticas hoje têm falado, né? A Daniele Rolim, a Nanda Porto, e tantas outras que eu conheço, que vocês podem procurar lá no meu Facebook, sobre isso, sobre olhar para o ser com esta sensibilidade para poder encaminhar bem esse ser, né? Olhar esse ser na sua completude, buscar com que ele entre em contato com as questões internas dele e tentar também, isso também serve, essa observação, para perceber as dificuldades desse ser e ver como eu posso intervir de forma que ele venha desenvolver alguns aspectos que talvez lhe sejam difíceis. Isso é possível, mas é possível se eu, adulto, que estou neste entorno, né, cuidando dessas pessoas e tenho contato com elas, perceber e tiver o desejo de fazer alguma coisa para intervir. Porque sempre é possível a intervenção, desde que se tenha esse olhar sensível
e esse desejo, né, para que essa criança seja, ou esse adolescente, se desenvolva da melhor forma possível. Queridos, é isso que eu tinha para dizer. Não posso passar de 15 minutos. Um beijo na alma e até breve.